O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência da análise posterior que fez e que continua a fazer aquilo que é o plano do Dr. Jardim relativamente à situação da região autónoma da Madeira, gostaria de fazer alguns comentários sobre o mesmo e passar a informar que nos próximos dias, próximas semanas, obviamente que continuaremos a abordar este assunto, porque o tema é de tal forma importante, por um lado, porque afeta a vida dos madeirenses nos próximos anos, e sobretudo porque tem consequências muito complicadas na vida dos madeirenses. Gostaria de dizer que o plano que Jardim assinou é obviamente um plano suicidário e é um plano injusto e impraticável. Do nosso ponto de vista, o plano Jardim vai transformar a Madeira na casa dos horrores. Ninguém, e isto é preciso dizer de forma clara, ninguém, no seu perfeito juízo, aceitaria este plano. E quero lembrar que o Governo da República não assinou este plano. Este plano é uma estratégia de Jardim, um acordo que Jardim quis seguir com o seu próprio Governo. Não um acordo entre o Governo da Madeira e o Governo Nacional, porque não há uma assinatura conjunta. Um acordo precisa de 2 assinaturas e tem, pelo menos 2 assinaturas, e tem apenas o do Jardim. Ora, além disso, este plano configura que Alberto Jardim demonstrou aquilo que nós dissemos há muito tempo e temos vindo a dizer, é que não está à altura dos acontecimentos. Alberto Jardim, com os resultados deste plano, mostrou que não estava à altura dos acontecimentos e que falhou em toda a linha daquilo que era esperado e que os madeirenses esperavam dele. É verdade que Alberto Jardim ganhou as eleições em outubro, mas passados 3 meses teve a sua principal derrota, que é este plano que obviamente não, ajuda os madeirenses. Por outro lado, é preciso dizer que essa derrota de Jardim tem um outro problema, é que quem vai pagar esta fatura são os madeirenses e é uma pesada fatura. Assim, gostaria de dar, face a esta introdução, algumas notas acrescidas sobre aquilo que nós vimos sobre este plano. O primeiro é que esta proposta de programação, porque isto, enfim, é basicamente uma proposta de programação, é o princípio do pior momento da história da Madeira. Nós, nos próximos 4 anos, teremos, com certeza, os piores 4 anos da história da Madeira. A proposta de Jardim, por outro lado, é uma meia mentira. Nós sabemos que Jardim tem vindo a mentir aos madeirenses sucessivamente desde o ato eleitoral e antes disso, mas fixando-se nesta questão da crise da dívida da Madeira, mas esta é apenas uma meia mentira. Porquê que é uma meia mentira? Porque o empréstimo que Alberto Jardim obteve da República não dá para meia missa, como se costuma dizer, nem sequer dá para metade daquelas que são as necessidades da região autónoma da Madeira. E, portanto, isto significa que, seguramente, dentro de pouco tempo, dentro de um ano e meio, Alberto Jardim vai ter que renegociar outra vez este plano, renegociar mais dinheiro e vai aí ter que impor mais sacrifícios e obrigar mais sacrifícios aos madeirenses. Alberto Jardim apenas quis safar a sua situação, encontrar uma boia de salvação para ele próprio e esquecer aquilo que é a situação dos madeirenses. Ora, nós sabemos bem que este plano de Jardim tem outras deficiências. Por exemplo, temos vindo a falar sobre esta matéria há muito tempo, que é a importância de pagar os fornecedores, de pagar as dívidas atrasadas. Ora, este plano não tem solução para o pagamento de fornecedores, sobretudo na dimensão necessária. É evidente que Alberto Jardim disse que iria pagá-lo, esse é o esforço, mas tendo em conta que a dívida comercial, a dívida a fornecedores é 2 mil milhões de euros, tendo em conta que nós não temos liquidez nos próximos 4 anos suficientes para fazer face a isto, tendo em conta ainda que Alberto Jardim está obrigado a pagar à banca internacional, porque isso, se não fizer, pode levar o país a incumprimento e isso seria terrível do plano internacional, significa que os fornecedores ficarão para segundo plano. Por outro lado, este plano também não tem uma solução para os graves problemas de financiamento das empresas. As empresas precisam de saber onde é que se vão financiar e este plano também não resolve essa questão. Tal como não resolve a questão da agenda para o crescimento económico que nós temos vindo a falar e que são fundamentais. Além disso, uma outra nota muito importante, as reduções previstas do lado da despesa, e isto é importante que as pessoas tenham noção. Alberto Jardim disse que o ajustamento orçamental, ou seja, a resolução do problema vai ser feito com o aumento das receitas e diminuição das despesas. Ora, a redução da despesa não está explicada, não está bem explicada, porque Alberto Jardim diz que vai reduzir a despesa já em 2012 em 550 milhões de euros. Ora, isto é uma proposta não execuível. Esta proposta não é praticável. E a pergunta é, todos perceberão isso, num orçamento ou num montante de despesas de 1.200 milhões, cortar a metade das despesas significa, de facto, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do grupo parlamentar, uma espécie de desvario programático, porque não é possível fazer isto.
sem, obviamente, entrar numa profunda divisão social na região autónoma da Madeira, o que é muito grave. Por outro lado, os cortes na educação e na saúde, correspondem a uma desestruturação destes serviços públicos. O que está aqui em causa são cortes cegos, conforme se pode ler no plano, e, portanto, tendo em conta aquilo que já é a situação da saúde e da educação, nós antevemos uma desestruturação destes serviços com consequências graves para os madeirenses. Finalmente, ainda sobre esta matéria, temos que reconhecer, quando se lê o plano com atenção, que, sendo o plano de Jardim uma boia de salvação para ele próprio, para o seu poder, para isso traça uma estratégia que vai arruinar a classe média e a classe média baixa. Isso parece evidente, porque reparem, aumenta os impostos de forma significativa, como nós nunca assistimos, aumenta os custos de transporte, aumenta os combustíveis, aumenta as taxas portuárias e, por essa via, os transportes de mercadorias, aumenta todo o tipo de acesso aos serviços públicos, designadamente a saúde, a educação, entre outros, mas, por outro lado, ainda reduz apoios à escola, reduz a ação social escolar, reduz prestações sociais, retira o subsídio de insularidade, reduz os salários. Ora, como podem imaginar, isto é uma tempestade perfeita em cima do povo, em cima da classe média e da classe média baixa, que afetará definitivamente a vida das pessoas e tornará a vida das pessoas quase insuportável. Ainda podemos dizer que este plano, além de tudo isto que acabei de referir, entrega de bandeja a autonomia da região autónoma da Madeira. E isto é um dado muito relevante. Nós conquistamos autonomia para poder fazer melhor, porque estamos mais perto das populações, para termos um governo regional que possa fazer melhor porque está mais perto das populações. Ora, deixamos de ter um governo regional para termos um capataz do Governo da República. Nós não temos um governo regional, nós temos um capataz do Governo da República que nem autorização tem, e isto é muito importante, que nem autorização tem, deixou de ter com este acordo, que nem autorização tem para mexer nas contas da região autónoma da Madeira. Nas contas bancárias da região autónoma da Madeira, o Governo Regional não pode mexer. Quem mexe é o Ministério das Finanças. Isto não é um governo, isto é um capataz do Governo da República. Quem manda na governação é o Governo PSD-CDS. Ora, por outro lado, ainda queria dizer que Jardim mostrou-se neste plano disponível para assegurar a sua salvação a todo o custo. E é por isso que nós vemos tantas contradições neste plano. E eu quero referir algumas que me parece importante. A primeira é que o plano exige um choque fiscal nunca visto, são 127 milhões de euros que são tirados dos bolsos dos madeirenses, mas, por exemplo, não penaliza na dimensão apropriada, ou pelo menos semelhante, o setor público empresarial da região autónoma da Madeira, que é um setor despesista, que tem sido o grande responsável pelas situações graves de endividamento translocado nos últimos anos e, sobretudo, que é onde se refugia o clientelismo do jardinismo. E esse clientelismo do jardinismo está salvaguardado, não tem uma única medida concreta, a não ser uma série de estudos cujas consequências nós não sabemos. Mas não é só. Este plano existe também a redução de prestações sociais na ordem dos 17 milhões de euros, mas, por exemplo, não acaba com a despesa, nem diminui a despesa no Jornal da Madeira, nem sequer avança com nenhuma solução sobre esta matéria. Ora, não se compreende numa situação de enormes sacrifícios às pessoas, menos de 17 milhões de euros de prestações sociais, significa as pessoas, de facto, terem menos condições para continuar a ter uma vida normal, mas naquilo que é o instrumento de propaganda principal do Governo Regional, que é o Jornal da Madeira, não se mexe nem uma vírgula, nem um comentário existe neste plano. Mas não é só, a contradição continua quando se diz que o Plano de Jardim, e isso está lá escrito, apressa-se a despedir funcionários públicos, vai fazê-lo de uma forma desenfreada já este ano, significa que nos próximos 4 anos pode chegar aos 3 mil despedimentos na administração pública, faz isso ao mesmo tempo que reduz salários e congela ordenados, mas, por exemplo, não faz nada relativamente àquilo que é o jackpot da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Porquê? Porque o PSD precisa manter aquele dinheiro de maneira a alimentar o tal clientelismo e manter esta chama de poder que é, obviamente, cada vez mais frágil, mas que tem que segurar a toda a prova. Finalmente, este plano de Jardim ataca imediatamente os serviços como a saúde e a educação, mas é completamente benevolente no desporto profissional. E numa situação em que as famílias madeirenses precisam de apoio e precisam de ter uma educação e uma saúde salvaguardadas neste tempo de crise, não se compreende estas prioridades de Jardim, só se compreende pela necessidade que Jardim tem de manter o seu clientelismo, a manutenção do seu poder e o seu grupo de amizades perversas neste governo regional que prejudica os madeirenses. Finalmente, a austeridade do Plano de Jardim é muito maior que aquela que estava prevista na Carta de Intenções. E não deixa de ser curioso que Jardim fingiu que negociou com o Governo da República neste último mês a situação da Carta de Intenções. Ora, já é caricato em si
que Jardim, depois de ter assinado uma carta de intenções, diga que tem estado um mês a assinar uma carta que o único que assinou foi ele. Já é caricato. Mas mais caricato é quando se vê que o plano de austeridade que finalmente foi apresentado tem uma austeridade 3 vezes maior do que aquela que se vai praticar no continente. E é maior do que aquela que estava na carta de intenções. Isto é, de facto, algo muito complicado. Nós tínhamos na carta de intenções uma austeridade que era o dobro daquela que está a fazer em Lisboa, no continente, e isso foi apresentado por nós, era 9,4% do PIB. Ora, o Plano de Jardim prevê uma austeridade de 2,7% do PIB, ou seja, tendo em conta que a austeridade em Lisboa é de 4,3%, estamos a falar 3 vezes mais do que aquela que se vai fazer em Lisboa, e antes eram 2 vezes mais. E, portanto, estes são dados que, obviamente, preocupam seriamente o Partido Socialista, preocupam muito o grupo parlamentar do Partido Socialista, e as consequências que todos penso que percebem deste plano na vida dos madeirenses será terrível. Por isso que eu digo, eu volto a repetir, o Plano de Jardim, se não for possível fazer mais nada a partir de agora, o PS fará tudo o que for possível, mas se não for possível fazer mais nada a partir de agora, por impossibilidade e por impedimentos do Governo Regional, do PSD-CDS em Lisboa, etc., se não for possível, a Madeira vai se transformar de facto na casa dos horrores, porque esta situação que acabei de escrever, apenas os aspectos mais importantes, não são neutras para a vida das pessoas, muito pelo contrário, vão afetar seriamente a vida das pessoas.